ansiedade e alimentação. Então nós estamos aqui nessa série sobre ansiedade, nosso bate-papo do canal Atitude Shinui, para a gente falar hoje sobre os aspectos nutricionais da ansiedade. Estou aqui com a minha grande amiga, parceira, faz parte da nossa equipe, doutora Jéssica Nobre, para a gente falar, nutricionista, doutora, para a gente falar sobre os aspectos da alimentação ligados à ansiedade. A maioria das pessoas associa a ansiedade aos distúrbios alimentares. Eu sou ansioso, eu como muito chocolate. Eu sou ansioso, não como nada. Eu sou ansioso, eu como, depois eu vomito. Na verdade, essa associação tem a ver muito mais com os distúrbios alimentares do que a fisiologia normalmente, propriamente dita, né? Então, Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, gente? Fala aí um pouquinho pra gente. Eu fiquei muito feliz quando vocês vieram falar sobre esse tema, para saber se eu tinha alguma colaboração, né, com esse tema da ansiedade, porque é exatamente isso que você falou. Normalmente as pessoas veem, não, eu sou uma pessoa super ansiosa, eu como pra caramba quando eu tô naquela crise, ou então eu não como nada, mas ninguém sabe mesmo que se a gente tiver uma alimentação adequada, que alguns nutrientes já podem ser capazes de prevenir até esses picos e até servirem como coadjuvante no tratamento dessas pessoas mais ansiosas, sabe? Então eu acho que isso é muito bacana a gente abordar, eu acho que é muito pouco conhecido pelas pessoas. Mas existem alimentos ou são remédios? Quais são os aspectos que você, no consultório, você vem auxiliando seus pacientes em relação, quando você observa que é um paciente um pouco mais ansioso, que dica que você daria para as pessoas que estão lá do outro lado e sofrem, né, dessas disfunções, dessas alterações e que nem imaginam que podem, através da alimentação, alcançar um equilíbrio? Exatamente. Os estudos já estão muito avançados nessa área de neurologia, então a gente consegue direcionar muito bem certos tipos de nutrientes, fornecendo ainda mais certos tipos de nutrientes para esses pacientes que têm essas características, independente do tipo de distúrbio, mas que seja realmente a ansiedade. Por exemplo, a gente tem as leguminosas, são os feijões, as lentilhas, as oleaginosas, como as castanhas, amêndoas. Por que eu destaquei esses grupos? Porque eles são fontes de triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido que a gente sabe que quando ele se liga a vitaminas do complexo B e ao magnésio, eles são capazes de produzir serotonina. A serotonina é o quê? Aquele hormônio do bem-estar, do prazer, que já está mais conhecido, né? Então, assim, a gente sempre tenta estimular esse tipo de alimentação. Se você já sabe que a pessoa já é um pouco mais ansiosa, ou até pelo estilo de vida mesmo, um trabalho mais estressante. Falando em estressante, já me lembro logo do cortisol, que é um hormônio de estresse. Então a gente consegue modular os alimentos, os nutrientes, tentando modular esses hormônios, diminuindo o cortisol, que aí já me vem logo a vitamina C. Então as frutas cítricas, né, que são ricas em vitamina C, vários estudos já demonstram que elas são capazes de diminuir os níveis séricos de cortisol. Então isso é muito legal. Então você consegue direcionar cada paciente aumentando, fornecendo um nutriente. Hoje em dia esses estudos experimentais, eles já demonstram muito que tanto a utilização de um alimento em si, como o seu composto bioativo, ele consegue tanto servir como um coadjuvante no tratamento da ansiedade, como ainda prevenir. Então, se a gente tem uma alimentação mais voltada para esse tipo de nutrientes, isso melhora muito a qualidade de vida desse tipo de paciente. Hoje em dia a gente já sabe também que a vitamina D, que agora está super na moda, sendo falada pela questão de peso e tudo mais, vários estudos já demonstram que a deficiência de vitamina D, ela está totalmente associada com níveis de depressão. E que, muito pelo contrário, a suplementação da vitamina D, ela é capaz de diminuir fatores depressivos e a ansiedade, né, que estão intimamente ligadas. Então, assim, é muito legal. Essa área tem muita coisa pra gente abordar. Tem a questão também legal pra gente tentar diminuir, que hoje em dia, no cotidiano, sempre tem aquele cafezinho preto, a cafeína bombando, né? A gente pode diminuir cafeína, as bebidas alcoólicas,
carboidratos refinados em geral. Por quê? Porque eles também vão modular esses hormônios, diminuindo os níveis de cortisol, aumentando serotonina, que isso a gente consegue atingir um resultado muito bacana. Então, para você que está acompanhando essa série sobre ansiedade, tem um outro vídeo que nós postamos falando exatamente do ambiente enriquecido, de como que o Espaço Chinui poderia ajudar ou contribuir nas mais diversas formas de você, já que você não pode mudar, né, o grande fator estressor hoje, que de repente é fonte para você estar aumentando os seus níveis de ansiedade, chegando até níveis patológicos. Essa é uma grande dica, né? Então, às vezes a gente não tem como mudar algo, mas assim, será o que eu posso mudar para me ajudar, né? Então, a alimentação, ela vem como essa grande contribuição nesse equilíbrio, porque a gente viu também no outro vídeo que essas doenças, elas têm esse desequilíbrio entre os neurotransmissores, como serotonina e seus receptores, e aí não é somente um estado emocional, mas um estado neurológico também, hormonal, enfim, envolve muitos fatores. Então, que dica que você daria para essas pessoas que passo assim, que elas podem começar com uma dica alimentar, uma coisa que ela poderia estar fazendo? Eu penso muito assim na qualidade do sono. Eu acho que o sono influencia em absolutamente tudo. E pessoas ansiosas têm uma dificuldade muito grande para dormir. Às vezes você tem uma reunião de manhã cedo no dia seguinte e você já fica à noite já super perturbada. E aí eu sempre quero entrar com um chazinho. Um chá é super bacana, porque a gente já sabe, tem vários chás relaxantes, vários chás calmantes, como camomila, melissa, e tem também o mulungu. O mulungu, ele é um potente relaxante muscular, natural. É super bacana. Então, às vezes, você até consegue juntar um chazinho de mulungu com um chá de melissa, um chá de camomila, ou algum outro chá que você goste que não tenha cafeína, né? Como a gente já conversou, a cafeína dá aquela energizada. Então, assim, eu acho que a primeira dica seria a gente pensar realmente na qualidade do sono. E aí eu já entraria com um chá, principalmente o chá de mulungu, por ele ter esse efeito mais potencializado, assim. Ele é um relaxante natural, mas ele realmente age muito, assim, melhorando, restaurando mesmo a qualidade do sono. Isso é muito bacana. Muito interessante. Outra coisa, que nos seus consultórios, nos seus atendimentos, no consultório, geralmente as pessoas ansiosas, né, elas acabam tendo uma alteração no peso, muitas vezes exatamente por essas disfunções hormonais. Quais são as maiores dificuldades que você encontra no consultório? Que dica que você daria para os seus pacientes, né? Para esses pacientes que sofrem de ansiedade, querem ansiosamente, né? Exatamente. Entrarem num peso adequado e aí vira aquele ciclo vicioso. Exatamente. Eu percebo muito, assim, os pacientes acabam ficando nessa balança. A hora emagrece muito e quando entra nesse pico, come de tudo mais um pouco e é sempre... por ser uma questão mais de uma modulação hormonal, é sempre mais voltado para os doces, né? Então a gente sempre tem que dar um pouco mais de opções, né? Eu sempre penso, pelo menos um tabletinho de chocolate meio amargo. Mas por que o meio amargo? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o chocolate meio amargo, ele é fonte riquíssima de flavonoides. Os flavonoides, eles além de diversos benefícios para a nossa saúde, eles são fontes também de precursores de serotonina. Então, mais uma vez, a gente volta aí pela questão do bem-estar. Por isso que um tabletinho de chocolate meio amargo realmente não vai ter problema nenhum. Eu penso também, né, em peixes, em ovos, quando a pessoa está muito nesse momento, de repente fazer um omelete, não tem problema nenhum. E por quê? Porque além de triptofano, esse tipo de proteína ela também tem a taurina. E a taurina, ela sensibiliza os neurônios GABA. E os GABAérgicos, eles também são precursores de serotonina. Então, a gente consegue modular muito bem todo esse estresse metabólico, porque realmente é um estresse. E essa questão não é... Às vezes tem muita gente que fica assim, isso é falta de vergonha na cara, você tá estressado, vai lá comer um pote de sorvete e tal. Não é. Realmente não é. Hoje em dia, os estudos, eles já mostram que o doce, os açúcares, carboidratos refinados, eles são capazes de agir no nosso cérebro nas mesmas regiões que uma droga age.
Então não é falta de vergonha na cara de ninguém querer, né, tá ansioso e querer se entupir de doce, de chocolate e tudo mais. Realmente é uma questão fisiológica. E a gente consegue modular isso. Agora, então, que tá super em moda também o abacate, que eu sou fã também do abacate, por vários motivos. O abacate é fonte de magnésio, é fonte de zinco. Mais uma vez eu comentei que o magnésio é importante nessa questão de conversão de triptofano à serotonina. O magnésio ele tem uma gordura boa, então ele te dá saciedade. Você não sente tanto aquela vontade, não é aquela frutinha que você come, não, eu só comi uma frutinha e daqui a pouco já tô morrendo de fome de novo. Ele tem aquela gordura boa, né, que é capaz de diminuir os níveis de colesterol, colesterol total, aumentar o HDL, que é aquele colesterol bom. Então, assim, a gente consegue modular muito bem. E não é essa questão de falta de vergonha na cara, como eu falei. Realmente é uma questão fisiológica. É um estado fisiológico que, infelizmente, a gente tem que... Demora um pouquinho mais, mas a gente consegue romper todo esse ciclo vicioso como uma droga. Ele age, o doce, um açúcar, um carboidrato refinado, ele age da mesma forma. Ele estimula os mesmos neurônios que a droga. E o que às vezes eu vejo assim, a pessoa muito ansiosa, aí ela começou a fazer uma consulta nutricional, entrou numa dieta, numa reeducação alimentar, mas aí ela está no pico de ansiedade, comeu, chegou o dia da remarcação. Aí ela não atingiu aquele nível proposto, ideal lá dela. E a pessoa ansiosa, ela quer ter o resultado dela. Aí o que ela faz geralmente? Desmarca. Exatamente. Desmarca porque, não, como é que eu vou chegar lá? E tô mais gordo do que eu tava quando eu cheguei. E aí eu acho que essa é uma das grandes injustiças que as pessoas cometem com elas mesmas. Elas entram no nível de cobrança que, na verdade, o profissional tá ali para te auxiliar exatamente onde você não consegue fazer sozinho, né? Exatamente, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Não é porque você não atingiu o seu objetivo ou aquela sua meta traçada naquele mês, naquele período, que não deu certo. Exatamente. Né? Então, essas coisas realmente têm que ficar muito claras. Às vezes a gente não tem aquele mês, aquela semana maravilhosa, e o que a gente tem que fazer é realmente construir tudo. É tudo uma questão de tempo, não é de uma hora para outra, é uma questão hormonal muitas vezes. E questão de hábito, a alimentação é um hábito, não é você chegar no médico e, quebrei aqui meu dedinho, passa aqui um raio-x, um remedinho, pronto, acabou. Não, é muito mais do que isso. Tanto que a alimentação envolve tudo, envolve a sua vida social. Tem muita gente que fala que tá de dieta, então não pode ir no casamento porque tem docinho, porque tem bolo, e aí depois a Nutri vai brigar. Sabe? Joga logo a culpa pra ela. Passa logo a culpa em mim, né? Aí, não, a Nutri vai brigar. Não, então eu tenho o aniversário da minha mãe, mas eu não quero ir porque vai ser num restaurante que não vai ter nada pra eu comer. Não é assim, sabe? Principalmente porque eu não acredito em dieta. Dieta não existe, a gente tem que se reeducar. É um estilo de vida, né? Exatamente, é uma reeducação alimentar que não vai acontecer de uma hora para outra. Então é normal, é honesto, a pessoa realmente vai sair da dieta, que não é uma dieta, vai sair do seu planejamento alimentar. Eu sempre martelo isso muito com todos os meus pacientes. Isso tem que ficar muito claro, a gente não está aqui para fazer dieta, a gente está aqui para aprender a comer. Aprender a comer para o quê? Para ter uma qualidade de vida, que é o nosso grande objetivo. Então, assim, independente do tema, se é só ansiedade, se é obesidade, o que for, a gente tem que pensar sempre na nossa qualidade de vida. E aí, tentar realmente amenizar o nosso meio. Hoje em dia, o Brasil, então, a gente tem uma gama de agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro, que entram aqui, que são permitidos no nosso país. Infelizmente. E aí, como que isso vai ser a longo prazo? Daqui a 10, daqui a 20 anos? O que isso vai acarretar na nossa vida? Poluentes. Exatamente, a quantidade de poluentes, a quantidade de hormônio que a gente consome no frango, no ovo. Por isso que eu fico, todos os meus pacientes, gente, se você come muito ovo é maravilhoso, ovo tem triptofano, que eu acabei de falar, o ovo tem a taurina. Tem, mas o ovo tem muito hormônio, então tem que ser caipira. Se eu como muito tomate, eu como tomate todos os dias. Então tenta comprar aquele tomate orgânico, porque a gente não sabe o que isso vai acontecer. Qual vai ser o efeito daqui a um prazo. Muitos estudos da gente, né? Nós éramos do mesmo laboratório de fisiologia endócrina lá da UERJ.
E a gente viu muitos estudos, né, em animais experimentais que, né, o terreno, é o que abre caminho para a gente imaginar o que pode acontecer com o humano, mas a gente não vai pagar para ver, né? Exatamente. Exatamente isso. Ninguém vai pagar para ver. Já tô vendo que com o ratinho não funcionou. O desfecho já não é muito bom em estudo experimental. Imagina realmente com o humano, né? Então, acho que independente disso, a gente tem que realmente pensar. E essa questão de, eu fugi, eu continuo com o mesmo peso que eu estava há um mês porque eu não fiz nada. É normal, né? Porque a alimentação envolve tudo, todos os nossos conceitos sociais, psicológicos, familiar também, porque tem muita gente que vem, minha família, minha mãe adora cozinhar, no domingo é o almoço de domingo. O ritual, né? Todo mundo tá junto, é o momento da família se unir em volta da mesa e comer, né? Exatamente. E o que eu acho bacana é que às vezes vem um paciente, não, isso daqui eu vou passar pro meu marido, pro meu filho, e não sei o quê, sabe? Aí já quer mudar a casa. Você já vê que a pessoa já vem querendo realmente mudar a cabeça, melhorando mesmo. Fica até mais ansioso porque quer colocar em prática tudo, né? Então, eu acredito muito, assim, eu acho que a alimentação ela consegue beneficiar em todos os sentidos. E falando, né, da ansiedade, a gente consegue não só prevenir, mas tem muitas pessoas que tomam remédios, né, associados a esses distúrbios, né, essas disfunções. E a alimentação consegue servir como um coadjuvante nesse tratamento. Então isso é muito bacana, porque você consegue somar e não só neutralizar ali a questão, né? Você consegue somar e você consegue ajudar. E com nutrientes mesmo, com alimento em si, não só suplementando ou não só assim entupindo de remédio, né? Vamos dizer assim, que hoje em dia você toma um remédio para dormir, aí você tem que tomar um remédio para acordar, aí vive nessa rotina, nesse ciclo, né? Então a alimentação acho que é muito bacana por causa disso. Você consegue com o alimento mesmo modular toda a sua questão hormonal, toda a sua questão neuroendócrina e ter uma qualidade de vida aí muito bacana. Então, para a galera que assistiu o vídeo do ambiente enriquecido, é exatamente isso, porque muitos pacientes não apresentam remissão dos sintomas somente com os remédios. Então, a alimentação, a atividade, né, a psicologia, são terapias, são ferramentas que podem te auxiliar exatamente até no aumento do potencial desses remédios, para que eles passem a fazer efeito e você crie uma autonomia para aos poucos ir desmamando esses remédios, né? E ficando muito mais livre disso tudo, na verdade? Exatamente. Melhorando a qualidade de vida, o bem-estar, né? Então, não escondam. Uma dica que eu dou para vocês: não escondam dos seus nutricionistas, não fujam, não contem uma coisa que não aconteceu. Na verdade, quando você fala um pouquinho do que você está vivendo, é uma oportunidade do profissional te ajudar, na verdade. Exatamente. Ele tem várias ferramentas para te ajudar. Então, se você não vem, ou se você não fala, ou se você fala, não, tá tudo bem, mas na verdade a pessoa tá vendo, o profissional sabe, né? Exatamente. Não adianta mentir, não adianta querer disfarçar, né? Tem que ser honesto, porque a gente sabe o que acontece. E essa é a nossa proposta. Exatamente. A gente tá ali, né? Você tá ali pra ajudar. Exatamente isso. E aí a gente tem que sempre ser honesto, porque não adianta, porque isso que é o tratamento a longo prazo, não é daqui a um mês, daqui a 2 meses. A longo prazo a gente vai se entendendo cada vez mais e vai se adaptando, né? A alimentação, a reeducação alimentar acontece de uma forma gradual e natural. No início, eu sinto muito que os pacientes ficam muito realmente assim, cara, eu fugi muito da dieta, mas não, calma aí, na dieta não. Eu não tô te passando dieta, tô querendo que você aprenda, né? Aí você vai vendo que nas consultas subsequentes a pessoa já muda completamente e já é honesta. Não, olha só, eu tive
uma super vontade de comer um doce. Mas por quê? Aí você já começa a associar porque você já consegue se reconhecer. Ah, não, porque eu tava com uma reunião, porque eu tava estressada, porque meu filho bateu o carro, porque tudo faz sentido. Exatamente. É tudo um emaranhado, né? Ninguém tá separado de nada. Então, realmente, não adianta, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Antes de qualquer coisa. E essa questão do peso, depois de um tempo, principalmente de peso, né? Que muitos pacientes vêm se questionando, ou tanto para ganho de massa, né? Quanto para diminuição. E fica tudo muito associado, porque quando eu vejo que a pessoa é muito ansiosa, é totalmente esse desequilíbrio, essa balança sobe e desce, até que chega um determinado momento que a gente consegue alcançar o objetivo. E isso é muito bacana, porque aí você vê que tá tudo realmente sendo regulado, não é de uma hora para outra. Mas depois de um primeiro momento que é de dificuldade, a gente já consegue levar muito mais tranquilo, assim, muito mais tranquilo mesmo, assim, tudo já vai se encaixando mesmo, não tem mais essas alterações e quando tem, são muito espaçadas, é muito mais tranquilo a gente conseguir controlar, a gente conseguir realmente prevenir, como eu falei, não só ajudar a tratar quando tem, mas prevenir o aparecimento delas, assim. E com o tempo você vai vendo que o paciente responde muito melhor a todos os objetivos, porque às vezes você vê que a pessoa vem porque quer perder peso, aí você já vê que já tem várias outras coisas envolvidas. Daqui a 6 meses a pessoa fala, nossa, minha unha era horrível, quebrava o tempo todo. Agora não quebra. Ah, por que será? Porque daqui em 6 meses a gente consegue restaurar muita coisa. Todos os transtornos, distúrbios neurológicos, queda de cabelo, unha, tudo coisas que a gente não acha que a alimentação é capaz de fazer, infecções fúngicas, a gente consegue melhorar com tudo. E eu acho que as pessoas acabam não dando muito valor, porque acreditam mesmo que o alimento está mais nessa questão social, nessa questão estética, exatamente. Então, quando me veio esse tema, Jéssica, tem alguma coisa para falar da ansiedade? Eu falei, cara, eu tenho muita coisa para falar da ansiedade. Eu posso citar vários nutrientes, vários alimentos que a gente consegue realmente modular. E modular pela essa questão hormonal, principalmente. Porque está tudo vinculado mesmo, todo esse nosso sistema neuroendócrino é fantástico, às vezes está desregulado e a gente só precisa de um empurrãozinho. Só um ajuste, às vezes é alguém lá só para dar uma ajustada que o negócio entra no eixo. E é fantástico que pode ser com a alimentação, né? Muito mais do que com remédio, muito mais que você entrar nesse ciclo vicioso de medicamento, a gente consegue também ajudar com um alimento. Isso é muito fantástico. É o poder da nutrição. Obrigadão, então, Jéssica. Foi um prazer ter você aqui. Você. Então, olha, se você quer mais dicas, se você gostou aqui das dicas da nossa nutricionista, a doutora Jéssica, então você curte, compartilha esse vídeo, se inscreve lá no nosso canal, se inscreve no nosso site, que a gente vai estar te mandando sempre dicas de bem-estar e saúde, para você viver de uma forma mais equilibrada, de acordo com uma atitude Shinui, que significa mudança. Seja bem-vindo a essa série. Se você não assistiu os outros vídeos, assiste e fique com a gente que tem muito mais por vir, tá bom? Tchauzinho! Tchau, tchau!